Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos fazer uma recapitulação da industrialização dos países desenvolvidos, tá? Para os nossos estudos de recuperação. Vamos rever a industrialização do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão e vamos falar um pouco da atividade industrial. Então, a atividade industrial, a gente começa essa discussão mostrando que ela é seletiva, né? A indústria ela é seletiva do ponto de vista espacial. Vocês percebem que não existe indústria em todos os lugares, porque para ter atividade industrial a gente precisa de um conjunto de fatores que vão colaborar, contribuir para que a indústria se localize em um determinado espaço. Então, a gente diz que ela é uma atividade seletiva do ponto de vista espacial. Se a gente for analisar o caso do Brasil, a maior concentração industrial está no centro-sul, as outras regiões têm uma atividade industrial muito incipiente. Se nós pegarmos o estado do Piauí, as indústrias estão concentradas basicamente em Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, né? Os outros municípios não têm aí uma atividade industrial considerável, né? O estado do Piauí como um todo não tem, porém, a atividade industrial vai estar concentrada nessas cidades que são aglomerados, os maiores aglomerados urbanos, e que são dotados de uma melhor infraestrutura. Então, olhando ali para a história, em termos de surgimento da atividade industrial, nós temos três fases da atividade industrial. A primeira fase ela é chamada de Primeira Revolução Industrial, que ela aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, e ocorreu a partir da culminância de fatores econômicos, históricos e políticos. Tá? A industrialização nesse período ela está muito voltada para a concentração de indústrias próximas às minas, né? Porque nessas regiões próximas às minas era mais fácil para desenvolver a atividade industrial, visto que o transporte da matéria-prima, né, da fonte de energia disponível, que era o carvão mineral, ainda não era possível. Com o desenvolvimento das ferrovias, aí nós tivemos um maior deslocamento da atividade industrial pelo espaço. Lembrando que na primeira Revolução Industrial nós tivemos a máquina movida a vapor d'água, tá? E ocorreu basicamente ali na Inglaterra, porque a Inglaterra foi uma grande potência na época do capitalismo comercial, conseguiu acumular muitos capitais durante essa fase, e aí com o acúmulo desses capitais foi possível investir em técnicas, tá? No surgimento de novos maquinários para o desenvolvimento de uma atividade fabril. A segunda revolução industrial ela ocorreu nos Estados Unidos e na Alemanha, já ocasionou, desculpe, uma dispersão da atividade industrial pelo espaço, porque nós já tínhamos aí a ferrovia como componente que poderia promover o deslocamento de, de fontes de energia como carvão mineral, e nós tivemos aí o desenvolvimento da eletricidade, tá? Né? E o surgimento do motor a combustão, tá? Com o uso do petróleo. Então, ela aconteceu nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, se espalhou pela Europa, pela América do Norte, pelos países mais ricos até então. Então, a segunda revolução industrial já conta com novas fontes de energia e um desprendimento da atividade industrial da localização das minas de fontes de energia. A terceira revolução industrial, ela é do nosso tempo, né? Ela ocorreu a partir dos anos 70, impulsionado pelo crescimento tecnológico do Japão e da Alemanha, onde houve desenvolvimento da robótica, da informática, da automação, e isso possibilitou e oportunizou uma atividade industrial com pouca mão de obra, com emprego de grande tecnologia e também de comunicações. Uma indústria que trabalha constantemente com a inovação, com a modernização dos processos. Inicialmente ela se espalhou pelo mundo desenvolvido, mas a terceira revolução industrial está presente também em países em desenvolvimento como o Brasil. Claro que num processo mais lento, porque a terceira onda, né, como é chamada de terceira onda industrial, ela requer investimentos pesados em ciência, tecnologia, pesquisa, e esses investimentos ainda são poucos em nações subdesenvolvidas, tá? Então, inicialmente, como nós citamos, as indústrias estavam presas às fontes de energia. Então, onde tinha carvão mineral, petróleo, as empresas se instalavam ali próximas àquelas regiões. Com o desenvolvimento do transporte ferroviário, com o surgimento dos oleodutos, né, e da energia elétrica, nós tivemos uma maior dispersão da atividade industrial pelo território. A produção mundial industrial se mundializa, tá? Atualmente, o que pesa na atividade industrial? É tecnologia, né, e investimentos. Por isso que a gente diz que um dos caminhos para o Brasil é o investimento em educação, em pesquisa e tecnologia.
porque esses investimentos vão se traduzir em conhecimento científico, esse conhecimento científico vai gerar patentes que vão gerar novos produtos. E esses produtos têm um valor agregado, porque eles são incorporados de conhecimento científico. Ter comunicação hoje, internet veloz, né, um sistema telefônico eficiente e transportes também garante a consolidação das chamadas indústrias modernas, que se localizam hoje nos chamados tecnopolos, que são espaços que agregam universidades, centros de pesquisas e grandes indústrias, que se unem, né, para atrair mão de obra extremamente qualificada para a geração de novos produtos tecnológicos. Foi assim nos Estados Unidos, no Vale do Silício, onde surgiram empresas importantes como a Microsoft, como a Google, né, que são empresas hoje que dominam o mercado mundial e surgiram em ambientes de tecnopolis, que aliam importantes universidades, centros de pesquisa a empresas que buscam, nesse conhecimento tecnológico, um amparo para o surgimento de novos produtos, de produtos competitivos e produtos que têm um alto valor agregado que resolvem problemas da contemporaneidade. Não tem indústria em todos os lugares porque existe o que a gente chama de fatores locacionais que pesam para que essa atividade industrial aconteça. Um deles é a energia, sem energia de qualidade, né? Energia que não oscile tanto, nós não temos uma atividade industrial importante. Então, para todo estado que quer se industrializar, tem que ter uma energia estável, né? E disponível para a atividade industrial, porque é essa energia que vai mover as máquinas. O preço dos terrenos também é importante nas metrópoles, em virtude do alto preço dos terrenos, né? Isso tem afugentado a atividade industrial das grandes cidades para as médias cidades localizadas ao longo das vias. Muitas vezes os municípios, com o objetivo de garantir geração de empregos, doam terrenos para empresas que querem se instalar, né, em suas cidades, né? Então, esse é um fator que vai pesar também, porque é um custo muito maior para a atividade industrial. Esse pesa bastante, os transportes, é necessário ter vias para escoamento da produção, as estradas têm que estar em boas condições, se forem estradas esburacadas, né, vão ter aumentos no custo do transporte. O Brasil tem muitos problemas nesse aspecto, porque nós temos uma logística ruim, né? Nós investimos bastante em transporte rodoviário, esquecemos de investir no transporte ferroviário e naval, que são mais baratos, que poderiam tornar nossos produtos competitivos. A comunicação é fundamental, porque as empresas não produzem mais apenas para os mercados locais, elas estão produzindo para um mercado global. Então, há necessidade dessa comunicação para a exportação. Funcionários, pessoas, servidores que trabalham também precisam dominar essa linguagem da comunicação, né, inclusive no domínio de línguas internacionais, tá? Como o inglês, o espanhol, o francês, italiano, dentre outros. A mão de obra, ela vai variar conforme o tipo de indústria. Se for indústria tradicional, a mão de obra barata e abundante. Se for de indústrias de tecnologia de ponta, a mão de obra deve ser super especializada, né, formada por um capital intelectual que consiga gerar patentes, gerar novos produtos. O capital, é necessário ter capital disponível pelo sistema bancário para investimento na atividade industrial, para que essas empresas possam crescer e alcançar diferentes mercados mundo afora. Ter um mercado consumidor grande em locais próximos à atividade industrial facilita já a venda de produtos ali naqueles mercados. É um mercado que já vai estar próximo e não requer um deslocamento muito longo dessas mercadorias, diminuindo os custos da produção. É por isso que a maior parte das indústrias no Brasil estão localizadas no Rio e em São Paulo, porque ali nós temos a maior população também concentrada nessas duas cidades. Então, muitas empresas já se instalam nessas regiões ou no entorno delas, porque ali já está o maior mercado, né, para o consumo de seus produtos. E ter infraestrutura é fundamental. Portos, aeroportos, estradas funcionando bem, né, para dar vazão às exportações de produtos e importação também de componentes, né, matérias-primas, uma tecnologia incorporada, bem como de maquinários. Esses fatores locacionais eles são extremamente importantes para a localização da atividade industrial. Além desses, tem também os incentivos fiscais, mudanças nas leis do trabalho, reformas da Previdência, do sistema tributário, que vão contar para o fortalecimento da industrialização em um determinado país. Então,
Nós vamos ver agora a industrialização nos países desenvolvidos e vamos iniciar com um país que foi pioneiro nesse processo de industrialização, que é o Reino Unido. O Reino Unido é formado pela união da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, ok? Então, no Reino Unido, nós tivemos uma industrialização pioneira no mundo. Foi o primeiro país a se industrializar, foi o primeiro país a desenvolver a máquina a vapor d'água. Isso ocorreu a partir da comunhão de dois fatores. Fatores econômicos, como, por exemplo, o grande acúmulo de capitais que a Inglaterra teve durante a fase do capitalismo comercial, e politicamente falando, nós tivemos a Revolução Gloriosa, que foi a ascensão da burguesia ao poder e a queda da nobreza no Reino Unido. A nobreza passou a ser figurativa, os reis e rainhas. Quem passou a dominar foi a burguesia, né? E nós, com essa mudança política, tivemos aí a eclosão de uma série de mudanças, né? Mudanças na atividade industrial, na questão cultural do país, que proporcionaram, não é, uma industrialização no Reino Unido, tá? Então, o país foi o pioneiro, foi o que alavancou o processo de industrialização, isso fez que houvesse um reforço de sua importância econômica durante todo o século XVIII e século XIX. Inicialmente, no Reino Unido, as indústrias estavam presas às minas de carvão. As regiões tradicionais eram próximas às minas de carvão, no entorno de Londres e regiões onde tinha essa fonte de energia disponível. A partir da Segunda Revolução Industrial, com o surgimento da energia elétrica, das ferrovias, a industrialização se tornou mais difusa por diferentes regiões do Reino Unido. Hoje, as indústrias do país não estão mais presas apenas a essas regiões tradicionais de fornecimento de fonte de energia. Hoje, a Inglaterra, o Reino Unido, né, os países que compõem o Reino Unido, têm nos tecnopolos as suas principais áreas de industrialização. E aí eu já falei sobre isso. O que é um tecnopolo? É uma área que abriga, que congrega, né, formada pela união de universidades, institutos de pesquisas com grandes empresas. As universidades participam produzindo ali o conhecimento, né, científico, e as empresas, né, vão para essas regiões interessadas nos produtos que podem ser gerados a partir desse conhecimento. A partir do lançamento das patentes, as empresas passam a investir na geração desse produto para poder vendê-los ao mercado mundial. E na Inglaterra nós temos a participação de uma importante universidade no Reino Unido, que é a Universidade de Oxford, que é conhecida mundialmente por gerar diferentes tecnologias. Inclusive, agora, no período da pandemia, a Universidade de Oxford foi responsável pela instituição de uma das vacinas, que é a AstraZeneca, que foi desenvolvida, né, nessa universidade, tá bom? Então, os principais ramos industriais do Reino Unido são os seguintes. É bastante forte na siderurgia, que é a indústria do ferro, do aço, né, porque ela também tem uma indústria automobilística interessante. Indústria têxtil, que ela é tradicional. As primeiras indústrias da Inglaterra foram indústrias têxteis, tá? Trabalhava com a produção de tecidos, né? O trabalho de manufatura com o algodão, que depois foi intensificado com a maquinofatura. Nós temos aí material ferroviário e também tem uma importante indústria naval, que é exportada para o mundo inteiro. No entorno da Universidade de Cambridge, né, nós temos importantes indústrias do ramo de biotecnologia, principalmente indústrias farmacêuticas, aí ligada à vacina, à produção de medicamentos, que a Inglaterra, né, tem como um dos principais ramos industriais do país e exportam esses produtos para o mundo todo, o que coloca o país numa condição muito boa de competitividade, tá? Então, ao longo dos anos 60, 70, a Inglaterra foi perdendo espaço para outras potências, como Japão e Alemanha, que conseguiram desenvolver processos produtivos mais avançados, como o toyotismo, conseguiram a robotização, investiram em informática, em inovação, e a Inglaterra teve uma queda no seu processo de produção e na sua posição enquanto potência, tá? Então, essa queda da Inglaterra fez com que houvesse a instituição de mudanças, né? Mudanças provocadas pela instituição do neoliberalismo. O neoliberalismo passou a pregar que para a Inglaterra sair dessa crise de competitividade, ela precisaria privatizar as empresas, cortar gastos na área social para investir no processo produtivo. Embora isso tenha surtido um bom efeito em termos econômicos, mas gerou grandes problemas relacionados à qualidade de vida da população da Inglaterra, que declinou, né? Viu seus salários serem achatados, que influenciou diretamente
na qualidade de vida do povo de Londres, tá? E da Inglaterra como todo o Reino Unido. Então, em virtude disso, o país hoje procura, né, melhorar esses níveis de competitividade, mas está ainda bem atrás das outras nações, ocupando aí a sexta posição em termos de potência mundial. E ela já foi a primeira, que foi a que realizou a Revolução Industrial. Tá? Então, ela perdeu espaço, né, em virtude da falta de competitividade, e a qualidade de vida foi afetada também pela instituição de propostas neoliberais, né, dentro do seu território, colocadas como necessárias, mas que acabaram influenciando na qualidade de vida do povo do Reino Unido. Os Estados Unidos constituem também um país interessante em termos de industrialização, é uma grande potência, os Estados Unidos, industrial. E a industrialização dos Estados Unidos, ela começou com as chamadas colônias do norte, ali onde fica localizado Nova York, né, na região do nordeste dos Estados Unidos. O Nordeste sempre foi diferenciado da região sul dos Estados Unidos. O Nordeste já começou com o processo de manufatura, né, recebendo ingleses, se deslocaram da Inglaterra e instituíram lá uma colonização de povoamento. O sul do país já contou com uma colonização do tipo exploração, né, e tinha o trabalho escravo como um dos seus principais pilares. Essas diferenças entre o norte, já que surgiu como colônia de povoamento, e o sul como colônia de exploração, geraram muitos problemas para a unificação da atividade industrial no país. Tá? Então, essa unificação só ocorreu a partir da Guerra de Secessão, que foi a Guerra Civil Americana, onde o Sul e o Norte disputaram, tendo sido o Norte vitorioso, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, refez a Constituição, tá? E aí, a partir disso, a industrialização do país passou a acontecer de forma mais coesa e espraiada pelo território, principalmente com a participação do Estado. O Estado teve que atuar no Sul, que era mais atrasado, bem como na região Oeste, incentivando, né, indústrias a se instalarem nessas regiões para diminuir o fosso ou as desigualdades regionais verificadas entre o Norte industrializado e o Sul escravagista agrário. Okay? A religião protestante teve um importante papel nesse processo, no Reino Unido e nos Estados Unidos também, porque não condenava a riqueza como fruto do trabalho e se impulsionou, né, os americanos a buscarem a riqueza, a trabalharem, a serem explorados, né, e a aceitar essa condição de exploração de forma mais tranquila, tá? Visto que a religião católica ela condenava a prática da usura, que era esse desejo de ser rico. Então a religião protestante vem com esse diferencial, dizendo que a riqueza, como fruto do trabalho, ela é aceitável, ela é válida. Isso fez com que houvesse um impulsionamento, né, também a esse processo de industrialização no Reino Unido e também nos Estados Unidos. As principais regiões industrializadas dos Estados Unidos são Pittsburgh, né, que é conhecida como a capital do aço, porque ela conta com importantes reservas de ferro. Nós temos Detroit também, que é a capital do automóvel. Por que ela é a capital do automóvel? Porque ela é sede de grandes empresas americanas, como a General Motors, que fabrica, por exemplo, os carros da Chevrolet, a empresa Ford, dentre outros. É sede de importantes montadores, é um importante polo da industrialização americana. E a megalópole Boston-Washington, né? Que é a região de principal industrialização dos Estados Unidos. É aquela que concentra o maior número de indústrias americanas. E é conhecida como Manufacturing Belt, tá? Que é cinturão manufaturado, cinturão da industrialização, que fica situado no nordeste do país, que foi a região onde começou a industrialização americana. Tá? O Oeste e o Sul, durante muito tempo, foram bastante atrasados, né? O Sul por conta do regime escravocrata, por conta de ter sido agrário, uma região agrária durante muito tempo, e o Oeste porque era despovoado. Com a atuação do Estado, várias indústrias de tecnologia de ponta se instalaram no sul dos Estados Unidos, dentre elas a NASA, que está presente, e no Oeste nós temos a indústria de tecnologia de ponta do setor de informática, né, que reúne empresas as gigantes do setor de comunicações, como Microsoft, Apple, Google, dentre outros. O Estado americano foi importantíssimo, dando esses incentivos fiscais, instalando empresas de tecnologia do Estado nessas regiões para alavancar o processo de industrialização do Oeste e do Sul americano. Então, aqui no mapa a gente tem
né, uma localização, né, as principais regiões de industrialização americana. Está aqui ó, o Manufacturing Belt, que é o cinturão de indústrias americanas, que vai de Boston a Washington, que é a megalópole maior do país. Tá? Nós temos aqui ó, Detroit, que é conhecida como a capital do automóvel, né? Onde nós temos indústrias ligadas aqui à produção mecânica. Aqui no sul do país nós temos destaque para Houston, né, que é uma região que abriga importantes polos de tecnologia, e aqui no oeste americano nós temos o famoso Vale do Silício, que abriga importantes empresas do setor de comunicação. A Alemanha é um país da Europa que foi industrializado ali muito próximo da industrialização da Inglaterra, né? Participou da segunda revolução industrial. Só que a Alemanha ela tem uma característica peculiar, ela perdeu a corrida imperialista porque ela se unificou tardiamente, formou-se tardiamente como nação. Então, o que que a Alemanha fez para compensar isso? Ela não tinha colônias para explorar um país industrializado, mas não tinha colônias. O que que ela fez? Começou a invadir, ocupar territórios de outros países. Com essa ocupação, gerou conflitos que provocou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Como é de conhecimento nosso, já visto anteriormente, a Alemanha saiu derrotada juntamente com o Japão e a Itália e foram impostas sanções, tá? Por conta dessas grandes guerras. A imposição das sanções à Alemanha teve um papel fundamental na chamada recuperação econômica. Por quê? Porque a Alemanha recebeu a ajuda do Plano Marshall, que foi um plano de recuperação voltado para a Europa, e ela foi proibida de investir em armas, né? Em exércitos. Tá? Ela teve que investir em ciência, pesquisa e tecnologia. Com isso surgiu um grande desenvolvimento da robotização, da informatização, de novos setores como da biotecnologia. Então, o país alcançou um outro patamar de produção juntamente com o Japão e inauguraram a terceira revolução industrial. A Alemanha ela é especialista na produção de bens de tecnologia de ponta, computadores, né, na indústria farmacêutica, automóveis. Ela é o país sede, por exemplo, da Volkswagen, que é uma das maiores empresas de automóveis do mundo. Então, se destaca na indústria da biotecnologia, que é a indústria da manipulação genética, que trabalha com a produção de medicamentos, né, com a melhoria de plantas, né, de vegetais e animais, melhoria genética. Nós temos aí um destaque na indústria da informática e na indústria aeroespacial, que é a indústria que produz foguetes, que lança satélites, que é também altamente rentável. Então, é um país que investe muito em tecnologia e colhe os frutos disso, né? Porque exporta produtos que têm um alto valor agregado. Mas a Alemanha só conseguiu isso porque investiu pesadamente em ciência, tecnologia e educação, ali mesmo antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Antes da Primeira e Segunda Guerra, a Alemanha já tinha uma população com escolarização bastante interessante, né? Com uma educação básica universalizada. Quais são as principais regiões industriais da Alemanha? Nós temos a região da Renânia, que é o vale dos rios Reno e Ruhr, por onde é escoada a produção da Alemanha para o restante do mundo. Essa área é a maior concentração industrial, tá? Porque próximo a esses rios, né, já é a passagem para o deslocamento dessas mercadorias para portos como o de Rotterdam, né, na Holanda, que acabam sendo a portal de entrada e saída para o escoamento de produtos da Alemanha. Stuttgart, que é uma grande concentração de indústrias mecânicas, né, automobilísticas, e Hamburgo, que se destaca pela chamada indústria naval, que é a indústria de produção de barcos, navios, né, que são usados no mundo inteiro. Então, a diversificação da atividade industrial é uma das marcas da Alemanha, que produz bens de tecnologia de ponta e é, né, hoje, a maior potência da Europa. A industrialização japonesa ela ocorreu, né, ali a partir do século XIX. Né, o maior impulso, entretanto, foi a partir da Era Meiji, que foi considerada a era da modernização do país. Né, foi um imperador que investiu bastante, pesadamente, na modernização, né, e abriu mais o país ao isolamento que ele ficou, que foi imposto a ele no passado. Com a Era Meiji nós tivemos aí o surgimento de grandes empresas japonesas,
né, houve uma qualificação da mão de obra, e a religião shintoísta, né, que é uma religião que prega a obediência, né, do povo, a obediência ao trabalho, né, ao imperador, teve um papel importantíssimo no processo de recrutamento de mão de obra, né, de exploração dentro do Japão, tá? Então, a presença do Japão em duas grandes guerras também atrapalhou ali o ciclo inicial do processo de crescimento do país. Porém, né, com a participação nas duas guerras e a derrota, as sanções, né, foram benéficas a longo prazo. Por quê? Porque o Japão teve que investir seus recursos, assim como a Alemanha, em pesquisa, ciência e tecnologia. Tá? Então, ao direcionar os investimentos à pesquisa, ciência e tecnologia, o Japão consegue, né, aí inovar, né? Surge, por exemplo, o toyotismo, ou há inovações ligadas à robótica e à informática dentro do seu território. Como ele tem poucos recursos naturais, né, a limitação desses recursos em face da especificidade do território do Japão não foi um empecilho à atividade industrial, porque o Japão consegue vender produtos de alto valor agregado e compra essas matérias-primas a um preço mais baixo. Então, a chapa de aço é muito inferior em relação aos produtos que o Japão vende, como notebooks, computadores, celulares de última geração, automóveis, tá? Os principais produtos industriais são de tecnologia de ponta, tá? O Japão é conhecido como um país que vende muitos produtos do setor de informática, automobilístico, né? E isso representa 78% dos bens exportados. 78% dos bens fabricados no Japão são de tecnologia de ponta. Então, eles conseguem ter um retorno muito interessante em termos de produto interno bruto, porque seus produtos são bastante valorizados no mercado internacional. As indústrias são bem distribuídas pelo território, não há grande desigualdade, até porque é pequeno o território japonês. As principais áreas industriais estão localizadas em cidades litorâneas, próximas aos portos, justamente já para facilitar o recebimento de matérias-primas do mundo subdesenvolvido e o envio de produtos de tecnologia de ponta aos vários recantos do mundo. Tá? As principais indústrias do Japão, regiões industriais do Japão, coincidem com os tecnopolos, né, de Tsukuba e Kansai. Né? São tecnopolos que abrigam importantes universidades e institutos de pesquisa que geram patentes, geram novos produtos que vão alimentar, né, a atividade industrial japonesa.